Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Estou muito feliz de estar com vocês em mais uma segunda-feira, nesse lugar onde a gente sempre fala sobre literatura empoderadora e significativa, porque aqui a gente acredita que a literatura, a cultura, o acesso ao conhecimento são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E falando de empoderamento, para que esse processo de empoderamento possa acontecer, a gente pode passar inclusive sobre a literatura feminista, inclusive a literatura feminista básica. Por isso eu trouxe para vocês o que também é considerado um dos evangelhos do feminismo, que é o livro O Feminismo é para Todos, que foi escrito por Bell Hooks e publicado pela primeira vez em 2000. Então, hoje a gente vai fazer mais um Comentando Básicos aqui no canal. E antes mesmo da gente começar o vídeo, já aproveita e dá o seu apoio ao canal Leia Preta Leia, se inscrevendo no canal, aqui no botãozinho vermelho, e também deixando o seu like. E aí você pode, inclusive, tocar no sininho da notificação para receber, avisos de quando os novos vídeos chegarem. Bell Hooks é o que a gente poderia chamar de nome artístico da escritora Gloria Jean Watkins, que ela nasceu numa área rural do estado do Kentucky no dia 25 de setembro de 1952. Ela é uma autora teórica feminista, artista e ativista social americana. O nome Bell Hooks, que é escrito com letras minúsculas, foi escolhido e inspirado pela avó dela, que se chamava Bell Blair Hooks. O uso da letra minúscula é uma forma de desafiar as convenções linguísticas, pretendendo assim desviar o foco da pessoa da Bell Hooks e sim colocar o foco na escrita. Assim, e também faz com que a Bell Hooks não fique presa a uma identidade particular e estática. A obra de Bell Hooks se concentra principalmente sobre a interseccionalidade entre raça, capitalismo e gênero, assim como parecida com a da Angela Davis, e a capacidade dessa interseccionalidade de produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe, de gênero e de raça, obviamente. Mas atualmente a Bell Hooks se baseia na literatura da pedagogia de Paulo Freire e ela começou a escrever sobre gênero, a relação entre gênero, educação, raça, história, sexualidade e mídias digitais. Ela é autora de mais de 30 livros, incluindo crítica cultural, teoria feminista e até literatura infantil. Então, eu vou indicar para vocês, além desse maravilhoso O Feminismo para Todos, que para mim é o livro mais básico delas, é o livro que eu gostaria de indicar que você lesse primeiro. Também tem E Eu Não Sou Uma Mulher, de 1981, já li também, é um pouco bem mais denso do que esse aqui, tá? Também tem Teoria Feminista, da Margem ao Centro, de 1984, bem denso. Ensinando a Transgredir, de 1994. O Meu Crespo é de Rainha, de 1991, esse é um livro infantil. Erguer a Voz, Anseios, Raça, Gênero e Políticas Culturais, Olhares Negros e Raça e Representação. A maioria desses livros que eu tô falando aqui ou foram publicados pela editora Rosa dos Tempos, que é o caso desse aqui, ou pela editora Elefante, tá? Todos os links para todos esses livros estarão aqui, caso você queira comprar. Eu vou colocar o meu link de associado da Amazon aqui, também vou colocar no meu blog. Esse livro, Feminismo é para Todo Mundo, como eu disse, foi publicado pela primeira vez no ano de 2000, Esse livro que eu tenho é uma edição da editora Rosa dos Tempos, como eu falei aqui, que trouxe esse livro para o Brasil pela primeira vez em 2018. Essa foi a primeira editora a trazer esse livro aqui para o Brasil. Essa versão que eu tenho é uma 10ª edição, que é do ano de 2020, e eu comprei pela Amazon, e ela é traduzida por, até anotei aqui, Buvi Libano. Esse livro, inclusive, conta com um prefácio escrito pela própria Bell Hooks no ano de 2015, que estava na edição inglesa da editora Routledge. E aí ela vai contar, praticamente 15 anos depois, o que ela achou que ia acontecer com esse livro e o que realmente aconteceu. A parte mais interessante para mim foi uma espécie de pós-fácil da edição, que conta algumas estatísticas e a situação da mulher brasileira, principalmente da mulher no mundo, e que justifica por que a gente ainda precisa de aprender que o feminismo é para todo mundo, mesmo em 2020, Eu vou ler para vocês, A primeira edição deste livro foi impressa em setembro de 2018, um mês antes das eleições para presidente da República, Governo do Estado, Câmara dos Deputados e Senado Federal Brasileiro. O Brasil ocupa o 161º lugar, 161, no ranking de presença feminina no poder executivo entre 186 países, gente. Está bem baixo.
de acordo com o projeto Mulheres Inspiradoras, a partir de dados fornecidos pelo Tribunal, o TSE, a ONU e o Banco Mundial. Ainda segundo o IBGE, mulheres constituem 51,5% da população brasileira, mas atualmente representam apenas 10,5% da Câmara de Deputados e 16% do Senado, ou seja, a gente é super minimamente representada. Apenas uma mulher foi eleita governadora no pleito de 2014. As mulheres negras, que correspondem a 25,3% da população total do país, ou seja, mulheres negras são um quarto da população do país, representam 0,7% da Câmara dos Deputados, que eu consigo lembrar aqui a deputada Benedita da Silva, só também. Apenas uma senadora negra foi eleita em 2014. A porcentagem de mulheres de outras etnias e gêneros em cargos políticos ainda é incipiente, mas nos últimos anos, coletivos de feministas têm se articulado para ampliar a representatividade. Então, essa parte que explica que mesmo depois de 20 anos de produção desse livro e mais de, 50 anos depois de produção de teoria feminista, de teoria feminista de segunda e terceira onda, e mais de, 100 anos depois da gente começar a votar, a gente ainda é super representada, subrepresentada. Eu vou colocar o link de afiliado aqui pra vocês, vai ser o primeiro link de afiliado. Da última vez que eu olhei ele estava R$27, gente. Então assim, R$27 não é o preço de um hambúrguer numa capital da vida, tá? E então não justifica, é um livro pequeno, um livro fácil de ler e faça-me o favor de entrar lá e comprar, tá? Você também pode comprar o e-book acho que se eu não me engano estava R$21. A gente gasta R$27 com qualquer coisa hoje em dia. E é melhor você gastar o seu dinheiro com uma coisa que vai fazer assim uma mudança total na sua vida e na sua história. No livro O Feminismo é para Todos, a Bell Hooks vai falar de como o feminismo pode mudar a vida de todas as pessoas e como o combate do machismo, do patriarcado, do sexismo pode beneficiar não só as mulheres, mas ele também beneficiará os homens, pessoas de outros gêneros e as crianças. E ela defende, inclusive, uma educação feminista para que a sociedade possa se tornar mais justa e valorizar o amor, porque ela diz que o feminismo, a educação feminista, o relacionamento feminista, a parentalidade feminista se baseia em amor e empatia. E ela fala também sobre como você criar uma educação feminista que cria uma masculinidade feminista, uma parentalidade feminista, a construção de relações amorosas equilibradas e respeitosas que teriam que ser feministas, o amor libertador que ela fala. Ela fala sobre lesbiandade e feminismo e sobre espiritualidade e amor feminino. Na introdução, que é de 2000, a Bell nos explica de onde surgiu a ideia para esse livro, que eu considero praticamente um manual de entender teoria feminista. Ela diz que ela começou a teorizar pelo feminismo ali nos anos 80 e ela era teórica feminista, ela estava na academia e toda vez que ela falava com as pessoas que ela era uma teórica feminista, ela estudava, as pessoas ficavam meio assustadas. As pessoas não entendiam, e quando ela perguntava o que as pessoas entendiam de feminismo, as pessoas diziam aquele mito, que as feministas eram mulheres lésbicas histéricas que odiavam os homens, Inclusive, esses mitos existem até hoje, e por isso no meu canal Free Winnie, recentemente eu fiz um vídeo dos 10 mitos do feminismo, alguma coisa assim. Vou colocar aqui pra vocês, e tenho sim muitos comentários de pessoas falando, concordando que sim, esses mitos não são mitos, são realidade, E a Bell percebeu então que a maioria das pessoas não tinham acesso a material feminista. Porque na maioria do tempo, o feminismo foi absorvido pela academia, então não produzia um material feminista que fosse fácil para abordar as massas, Essas populações não tinham acesso a publicações feministas fáceis de entender. A academia sempre vai produzir textos de feminismo mais rebuscados, falando de coisas complexas como gênero, E nisso ela vai incluir, inclusive, a sua própria obra anterior, que é o Feminismo da Margem ao Centro, Teoria Feminista da Margem ao Centro, de 84, que obviamente você precisa ter alguma base teórica para poder ler, E assim, ela escreveu esse livro como um manual simplificado das teorias feministas, porque, segundo ela, quando ela entrou para o feminismo ali pelos anos 60, era esse tipo de livro que ela queria poder ter lido. Ela fala isso, inclusive, na página 12, e eu vou ler a página 12 para você. Todas as vezes que saio de um desses encontros, ou seja, quando ela fala com as pessoas, os amigos que ela é feminista, tenho vontade de ter em mãos um livreto para que eu possa dizer, leia este livro e ele te dirá o que é feminismo, sobre o que é o movimento. Quero ter nas mãos um livro conciso, fácil de ler e de entender. Não um livro longo, não um livro grosso com jargão e linguagem acadêmica difíceis de compreender, mas um livro direto e claro, fácil de ler, sem ser simplista. Desde o movimento em que pensamento, políticas e práticas feministas mudaram minha vida, quis ter esse livro.
Tive vontade de entregá-lo ao pessoal que amo para que entendam melhor essa causa, essas políticas feministas nas quais acredito profundamente e que é a base da minha vida política. Eu queria que tivessem uma resposta para a pergunta: o que é feminismo? Que não fosse ligada nem a medo, nem a fantasia. Queria que tivessem esta simples definição para ler repetidas vezes e saber que. Qual é a definição que ela vai colocar? O livro gira em torno da teoria da definição simples de Bell, que é: feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. E nessa definição não há espaço para ódio aos homens, não há explícito nisso, muito menos sobre supremacia feminina. Muita gente acha que feministas querem ser melhores do que homens, mas sim, ela expõe sobre a interseccionalidade, pois mostra como o sexismo estrutural afeta a todos. Obviamente afeta mais as mulheres, né, gente? Principalmente mulheres não brancas, mas também afeta os homens, afeta os outros gêneros e afeta as pessoas LGBTs e as crianças. Bom, gente, agora eu vou falar sobre as principais ideias do livro, porque obviamente não vou ficar falando muito, senão vocês não vão ter o que ler, né? Esse livro, ele é curto, né? Ele tem 175 páginas, né? 175, na verdade, incluindo o glossário, né? Ele é até mais curto. E ele é dividido em 19 capítulos. E durante esse capítulo, ela vai falar sobre políticas feministas, sobre a questão da sororidade, sobre a educação feminista, sobre a nossa relação com o nosso corpo, sobre direitos reprodutivos, sobre a construção do ideal de beleza, sobre a mulher no mercado de trabalho, sobre a relação entre raça e gênero. Fala sobre violência e sobre masculinidade feminista, sobre amor feminista, sobre a relação de maternidade e paternidade feminista. Ela fala sobre religião, uma série de situações. Então, cada um desses 19 capítulos, ela vai relacionar o feminismo com uma das coisas comuns do nosso dia a dia, né? A primeira é feminismo como movimento político. Ela vai defender, nesse capítulo, inclusive é o primeiro capítulo que tem essa ideia, de que você não pode ser feminista sem ter posicionamento político, né? Ela vai falar de como, com o passar dos anos, o feminismo foi esvaziado de política. Sempre teve uma divisão entre feministas revolucionárias, ou seja, feministas que queriam mudar o sistema patriarcal, reverter todos os danos e criar uma nova estrutura feminista, e as feministas reformistas, que são aquelas que queriam reformar algumas coisas, como por exemplo o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. E aí essas mulheres, elas acabaram criando o feminismo de estilo de vida, que é aquela assim, você ascende socialmente pelo mercado de trabalho e individualmente você vai melhorando a sua vida, mas que ao mesmo tempo essas mulheres não contribuíam para uma mudança coletiva das vidas, né, das mulheres em geral. E com essa questão do estilo de vida faz parecer que podem existir todo tipo de feminismo para cada tipo de mulher. E assim, você pode ter qualquer posição política sua, sendo conservador ou liberal, e você ainda vai arrumar um jeito de adequar o feminismo para a sua vida. Sendo que, na verdade, você deveria adequar a sua vida a uma vida feminista, né? Então você pode ser uma pessoa, por exemplo, que é super ultra conservadora, homofóbica, que não defende direitos reprodutivos, sexista e tal, mas você pode usar a ferramenta do feminismo a seu favor, como por exemplo se tornando deputada federal. Você está usando o feminismo a seu favor para ascender social e politicamente, mas continua debatendo teorias conservadoras, coletivas, porque afinal de contas, individualmente, sua vida, né, melhorou. Bom, a segunda ideia é a construção de um movimento feminista de massa, né? Quando ela quis escrever um livro simples e didático, igual esse, né, ela queria escrever para disseminar esse livro para o maior número de pessoas possíveis. Ela queria escrever um livro desse para que esse livro fosse fácil de ler, relativamente fácil de entender, tá? Não é tão fácil assim, e que fosse fácil de ser resenhado. Ela queria que esse livro fosse resenhado durante muito tempo. Aí no prefácio ela vai dizer que não foi tão resenhado como ela quis, mas que mesmo assim, 15 ou 20 anos depois, ele continua sendo uma literatura fundamental na vida das pessoas e continua sendo consumido inclusive pela juventude, inclusive por mim, né? Que era criança quando ela escreveu esse livro e que não vivi a segunda onda do feminismo, né? Uma lição, a terceira lição muito importante é que não se nasce feminista, torna-se feminista. E aqui eu estou usando, né, uma adaptação da frase famosa da Simone de Beauvoir, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher,
para dizer que a Bell defende massivamente de que a feminista, a mulher não nasce feminista, ela se forma uma feminista, né? Por isso que tem tanta mulher que não é feminista. Porque para você se tornar feminista, você precisa primeiro reconhecer o papel de opressão que o patriarcado tem na sua vida e das suas irmãs e dos seus irmãos, né? Incluindo todas as pessoas, e buscar conhecimento, analisar situações e procurar se desconstruir. Então ela fala que tornar-se feminista é uma ação baseada numa escolha. Você precisa se posicionar politicamente e depois, obviamente, ela fala que a formação das feministas ela tem que ser coletiva, tem que ser isso aqui que a gente está falando, né? Tem que ser baseada em discussões, porque na época que ela se tornou feminista, eles tinham grupos de leituras feministas e foi assim que ela se desconstruía. Outra questão que é eu que estou falando, tá? Que é a questão do que eu interpreto como lugar de fala, porque a Bell, ela fala que a teoria feminista seria muito mais fácil se ela fosse escrita de uma forma a abordar experiências diárias, experiências concretas da vida da maioria das pessoas, né? Ou seja, a teoria feminista precisa partir de uma vivência real das mulheres e escutar a narrativa dessas mulheres, as experiências e dar o espaço de fala para essas mulheres. Ou seja, a teoria feminista tem que ser levada para situações do dia a dia, porque fica muito mais fácil de entender. Outra questão que ela fala é a relação entre interseccionalidade e sororidade. A Bell fala muito no capítulo A Sororidade Ainda é Poderosa, esse capítulo é o capítulo 3, tá? Ela vai falar aí que ela descobriu que ainda existe muita sororidade, que depois de tantos anos as mulheres ainda se apoiam, mas que ela diz que uma mulher não pode ser considerada feminista, por mais sororidade que ela tenha, se ela ainda for racista, homofóbica e outras. Segundo ela, nós feministas precisamos inclusive admitir quando a gente exerce opressão sobre outras mulheres, com base na raça, na classe ou na sexualidade. E ela usa como exemplo, por exemplo, a exploração de classe, de uma mulher que se diz feminista, que ela ascende socialmente, ela vai para o mercado de trabalho, mas ela exerce opressão contra mulheres de classe mais baixa e talvez de uma raça que ela considera inferior a ela, como é o caso, por exemplo, da empregada doméstica. Você se empodera, mas você explora uma pessoa de uma classe trabalhadora menor do que a sua, que era o que acontecia inclusive no movimento das sufragistas, né, das mulheres de classe média que trabalhavam na rua, que saíam para trabalhar, que lutavam pelo voto, mas que exploravam as mulheres da classe trabalhadora. E aí ela vai falar também do papel dos aliados, né? Ela fala, a Bell não trata o papel dos homens, né, como feministas. Ela vai falar dos aliados no capítulo, o capítulo 12, masculinidade feminista, se não me engano. E ela vai falar que ela não usa o termo feminista, ela não defende que os homens possam se considerar feministas, né? Já que a teoria feminista, em geral, costuma dizer que um homem que nasce dentro de uma estrutura de privilégio não pode se considerar feminista. Mas ela diz que se esse homem reconhecer o seu privilégio, passar a tratar a mulher, né, e os outros gêneros como iguais a ele, que ele entender a sua posição na sociedade, ele pode e deve ser aceito como aliado no movimento, né? Esse cara, ele deve ser trazido para dentro das discussões, respeitando, obviamente, a questão do lugar de fala, mas ele deve ser assim, e ela diz que sem apoio desses aliados, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Depois ela vai falar da questão da violência, né? Ela vai falar de violência como um sistema, uma rede de distribuição de poder dentro da casa, que acontece muitas vezes quando a mulher sofre de opressão, mas ela vai falar muito de como a criança sofre de opressão e muitas vezes essa violência com a criança é feita pela própria mãe, porque a mãe às vezes, né, tá acondicionada a aceitar uma estrutura de criação de punitivista com a criança. Inclusive é o que ela fala da transferência de opressão, né? A transferência de poder. A mulher desempoderada vai e tenta se empoderar por meio de violência da criança. Então ela fala de violência doméstica como um todo e defende que a única forma da gente sair disso é pela prática do amor. Depois ela vai falar de direitos reprodutivos, né? E ela fala que a pauta dos direitos reprodutivos vai muito além do aborto. Vai sobre passa educação sexual básica, que hoje está sendo negada às nossas crianças, medicina preventiva, controle pré-natal e fácil acesso a todos os tipos de métodos contraceptivos, né? E ela diz que os direitos reprodutivos são uma pauta básica do feminismo. Então, por isso, uma mulher, uma pessoa não pode se considerar feminista se ela não concorda com os direitos reprodutivos. Se ela não concorda que uma mulher tem direito de mandar no próprio corpo reprodutivo, o aborto sempre fica na frente, porque é aquilo que bate de frente com as questões religiosas, sendo que muitas das religiões, como ela fala, também são pontos de opressão masculina.
E por último, a última lição que eu tirei, que é o racismo dentro do movimento feminista, que também aparece no livro da Angela Davis, né? Nisso, ela alerta para uma dominação do feminismo branco dentro do feminismo, feminismo branco de classe média, sobre questões que afetam mulheres não brancas. Assim, ela alerta pela necessidade do reconhecimento de outras pautas, ou seja, ela chama pela interseccionalidade, para que haja reconhecimento de que mulheres brancas e não brancas têm vivências diferentes dentro do sistema patriarcal. Obviamente que nós somos todas vítimas de sexismo, mas há pesos ainda maior quando você não é uma mulher padronizada, né? Então ela fala muitas vezes, inclusive, de como a mulher branca oprime a mulher não branca, principalmente a mulher negra, dentro do sistema de classe e de raça. Porque aí, por exemplo, a mulher negra vai ser empregada doméstica, né? Que está inserida dentro de uma classe social inferior e acaba sendo oprimida. Pois é, pessoal, o que vocês acharam do Comentando de hoje? Vocês conheciam esse livro aqui? Se vocês conheciam, já leram, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E eu recomendo super, super, super que vocês comprem para ler, tá? Tanto em e-book como livro físico. Isso aqui vai ser para sempre, tá, gente? É uma coisa que ela escreveu há 20 anos e que vale ainda para hoje, né? Se você gostou desse projeto, desse vídeo, por favor, mais uma vez, lembre de se inscrever neste canal. E para você que acabou de chegar por aqui, saiba que eu tenho um segundo canal chamado Freewin. Vou colocar o link aqui, ele tem uma coisa mais baseada em história, empoderamento. Você também pode encontrar esse tipo de conteúdo e outros conteúdos, tanto no meu Instagram, @leiapretaleia, quanto no meu blog vejameumundo.com. Essa foi a nossa resenha, /comentário, /análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!